Gente, tudo bem? Hoje aqui mais uma aula do nosso mini curso de Direito das Sucessões, aula 7. E hoje a gente vai tratar do Instituto da Petição de Herança, que está previsto nos artigos 1824 e 1828. Lembrando que nós, todas as semanas, nas nossas aulas, a gente está seguindo a ordem do Código Civil no que diz respeito ao direito das sucessões. Então, vamos à petição de herança? Muito bem, gente. Petição de herança é um instituto que visa proteger os direitos, os bens do herdeiro que tenha sido preterido na sucessão. Por alguma razão, esse herdeiro não foi chamado, não foi mencionado no inventário, ele não foi notificado, por alguma razão, ele não foi considerado na transmissão dos bens. Então, para que ele possa ter os seus direitos assegurados, ele tem a seu favor a petição de herança. Então, aqui no 1824, já está afirmando logo de cara que o herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento do seu direito sucessório para obter a restituição da herança ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possui. Então, se alguém está irregularmente com os bens que pertencem ao herdeiro legítimo que foi preterido, ele terá que devolver esses bens. O herdeiro que recebe os bens no lugar do herdeiro legítimo, verdadeiro herdeiro, é chamado de herdeiro aparente. Por quê? Ele não seria o herdeiro legítimo ou necessário, e sim aquele que foi preterido. Daí, nós chamarmos esse herdeiro de herdeiro aparente. E esse herdeiro, então, terá que devolver os bens para o herdeiro preterido. Lembrando, gente, que, pelo que se depende dos artigos 1824 a 1828, se por acaso ainda não tiver sido feita a partilha, se o inventário ainda estiver rolando, o correto não é ingressar com a ação de petição de herança. A ação de petição de herança, ela deverá ser proposta quando já foi feita a partilha, e aí o herdeiro tenha sido preterido. Agora, quando o inventário ainda está rolando e o herdeiro legítimo ou necessário tenha sido preterido, basta ingressar no processo de inventário, se habilitando a receber herança como herdeiro. O que pode acontecer muitas vezes é aquele herdeiro que não tenha sido reconhecido pelo pai ou pela mãe, mas mais comumente pelo pai, ingressar com a ação de investigação de paternidade para provar que é o filho, o inventário fica sobrestado enquanto não sai o resultado da investigação, e ao sair o resultado da investigação, ficando comprovada a condição do herdeiro, ele passa então a figurar como um dos herdeiros aptos a receber herança, ou, se for o caso, o único herdeiro apto a receber herança. Então a petição de herança será lugar quando já tiver sido feita a partilha e ele tiver sido preterido. E aí sim vai ser devolvido os bens para o herdeiro legítimo ou necessário. Aquele que estiver então na pós-herança terá que devolver os bens de acordo com o artigo 1826. Então, ainda que sejam com terceiros, de acordo com o artigo 1827, o herdeiro pode demandar a restituição desses bens diante do terceiro. E aí, evidentemente, que os herdeiros aparentes que tiverem agido de má fé terão que pagar perdas e danos, os prejuízos para o herdeiro preterido. Então, tem um detalhe, né, gente, que o nosso código sempre privilegia, vocês sabem disso. Quando a pessoa age de boa fé, que é a presunção de boa fé, ele não terá que indenizar os prejuízos. Ele só terá que indenizar os prejuízos e ressarcir o herdeiro prejudicado se houver agido de má fé. Então, se o herdeiro legítimo que foi preterido provar a má fé dos herdeiros que receberam herança, aí ele terá direito ao ressarcimento dos valores, inclusive indenização por perdas e danos. Porém, se eles agiram de boa fé, infelizmente não há o que fazer por parte do herdeiro preterido. Outro detalhe importante, tá, gente? A petição de herança, por se tratar de uma ação regular, ela prescreve. Então, veja, não vamos confundir. O direito de ser reconhecido como filho e herdeiro legítimo não prescreve. Isso é um direito inalienável, intransmissível, enunciável, imprescritível. A qualquer tempo você pode ser reconhecido como filho, como legítimo herdeiro. Porém, o direito de pleitear a herança, os valores, a questão patrimonial, prescreve em 10 anos. Isso está sumulado por STJ. Então, não prescreve o direito de ser filho, o direito de ser reconhecido como herdeiro. Isso não prescreve. Porém, a herança, a ação de petição de herança, prescreve em 10 anos, que é o prazo maior dado pelo nosso ordenamento jurídico, lá nos artigos 205 e 206, onde eu encontro os prazos prescricionais. Eu vejo lá que a ação de petição de herança, como qualquer ação que não tenha prazo especificamente previsto na lei, ela prescreve em 10 anos. O que acontece então, professora, se ele perceber apenas depois de 10 anos que foi preterido?
10 anos contados da abertura da sucessão, tá, gente? Valendo todas as regras de contagem de prescrição. A partir de quando a pessoa completa 16 anos, começa a contar o prazo prescricional. O que acontece? Então, já se passaram 10 anos e a pessoa foi preterida. Infelizmente, a ação está prescrita e ele não poderá haver para si os valores patrimoniais. Ele pode ser reconhecido como filho, como herdeiro, mas não há mais o direito dele pleitear a herança através da ação de petição de herança. Por isso que é importante que os prazos sejam observados, porque a ação de petição de herança prescreve. A ação de ser considerado herdeiro, não. O reconhecimento de herdeiro não prescreve. Mas a petição de herança prescreve no prazo de 10 anos, contados da abertura da sucessão, valendo para aí todas as regras com relação à prescrição e à decadência. No caso, o prazo é prescricional da ação de petição de herança. Certo, gente? Então, se vocês gostaram, deixa a sua curtida. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda pra gente, e-mail, recados, que a gente vai responder dentro do possível. Divulguem o nosso canal, compartilhem esse vídeo. Sucessões é uma matéria que o pessoal tem bastante dificuldade de acompanhar, de entender. Então, não percam as nossas aulas. E a próxima aula, gente, é imperdível. Talvez o assunto mais complexo e mais difícil de ser compreendido do Dia das Sucessões, que é a ordem de vocação hereditária a partir do artigo 1829. É tão importante essa ordem de vocação hereditária e esse assunto que nós vamos dividi-lo. Então a próxima aula será a aula 8, mas nós vamos dividi-la em blocos. A gente vai tratar da ordem de vocação hereditária aos poucos. Primeiro vamos falar dos descendentes, depois dos ascendentes, depois do cônjuge e demais herdeiros. Então nós vamos dividir o próximo assunto em 3 fases. Para que vocês possam entender, nós vamos fazer os cálculos com vocês, vamos fazer os gráficos para que vocês possam entender direitinho como é que funciona a vocação hereditária na forma do 1829 e seguintes do Código Civil. Combinado, pessoal? Então tá marcado o nosso encontro para a próxima semana. Um beijo e até lá!